Noite! Chegou segunda, hein? E quando chega a segunda, é dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia, hein? Que maravilha, gente. Muito feliz. Cada semana, novas histórias, novos aprendizados. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E hoje a gente vai estar aqui, ó, com a Super Jaque Bezerra. Ela já acabou de entrar. Que delícia! E hoje, por estreia aqui do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, a gente vai estar com intérprete, hein, gente? Intérprete em Libras, olha que maravilha. A gente busca uma verdadeira inclusão, aos pouquinhos a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Sejam todos bem-vindos. Vá buscar o carregador, bota esse celular para carregar aí para não perder nada. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu já vou convidar aqui. Diga aí se vocês estão ouvindo bem, tá tudo bem. Já vou convidar aqui, viu? Vou convidar a Jaque, convidar a Dani. Aê! E... Tudo bom? Tá me ouvindo bem, amor? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tô me arrumando aqui porque minha cabeça tá cortada. Vai Pronto, se tô ajeitando aí, aqui. deixa eu chamar a Dani aqui. Porque quando Vamos lá. a gente diminui, né, o espaçozinho. Isso, sim. Quando a Dani entrar, a gente vai mudar de novo. E agora já melhorou. Olá, Aê! Noite, Lu, tudo bem? boa Oi, noite, Jack, tudo tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Oi, tudo bom? Gente, hoje nossa Boa, estreia aqui no Boa projeto, noite! né? Estreia aqui com intérprete e eu fiquei na preocupação, né? Meu Deus, como é que a gente fala? Aí a Dani falou, fale normal, que deixe comigo. Então, é bem Isso assim, né, mesmo, Jaque? ela fala isso. Ó o Reinaldo, ó. Pois é. O rei, ele é surdo. Ele tá aí, ó. Ele vai estar comigo amanhã na minha live. Ai, que maravilha! Muito Deixa eu legal. postar aqui o comentário. Mas então, muito feliz aqui, mais uma segunda-feira, né? E nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje com a Jaqueline Bezerra. Que maravilha. E antes de começar, eu vou me descrever aqui, né? Porque geralmente eu esqueço, viu, Jaque? Geralmente eu esqueço, mas eu Não, tudo não vou bem. esquecer, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos grisalhos, uso óculos, estou levemente maquiada, com a camisa aqui estampadinha, tipo oncinha, né? E no meu fundo é uma parede branca, estou sentada em uma cadeira vermelha e preta. Acho que me descrevi legal, né? Sim, maravilhosa. Eu tenho um sorriso de Ai, ai. aparelho, né? Meu sorriso é de aparelho, né? Então, eu sou Sim, muito sim. sorridente e uso aparelho. Mas, enfim, já que quanta felicidade ter você hoje aqui em nosso projeto, né? Estou muito feliz. E toda Ai, semana, felicidade é minha. falar um pouquinho desse projeto me engrandece, né? Demais. Meu coração enche, assim, de alegria. Porque, assim, ó, eu sempre quis, já, desde quando eu descobri na minha gravidez, que Luana nasceria com síndrome de Down, que eu descobri na gravidez, né? Uhum, Eu dizia que queria fazer alguma coisa, porque eu entendi que era uma missão divina. Mas eu só dizia, quero fazer entendi. alguma coisa, mas nunca fiz nada. Sempre encarei com muita naturalidade, né? E aí Luana Uhum. nasceu e eu ficava dizendo que ia fazer e nunca fiz nada. Aí focava nas terapias e nada de fazer nada, né? Sim, muita correria também, né? Pois é. E aí o que acontece? 10 anos depois se passaram e aí eu recebi um grande presente na minha vida. Um bloqueio total na minha vida. Vida emocional, vida financeira, travou de vez. Nessa trava, eu comecei a buscar minha melhoria pessoal, né? Algo que a gente vai falar. Eu Opa, comecei a que me bom. transformar. Eu comecei a entender que eu precisava me Sim. transformar, porque tinha algo aí que eu vi, que eu entendi que não era normal. E aí, nessa busca,
eu joguei tudo para cima, deixei de trabalhar, deixei de fazer muitas coisas do meu dia a dia e foquei no meu autoconhecimento e em cuidar dos meus filhos. E nessa descoberta, já que eu tive a oportunidade de começar a escrever. E aí Que eu escrevi um linda! livro. Verdade, Escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com sim. síndrome de Down. E agora? E aí esse livro eu pude contribuir na vida de muitas pessoas. E aí eu comecei a descobrir que eu estava nesse caminho, né? Que eu precisava ir a fundo, que eu precisava ir a fundo, mas ainda não sabia como. E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu entendi que eu precisava ir para as redes sociais, né? E olha nós aqui. Sim. Oba, estamos aqui. E aí, comecei esse projeto, né? Conheci uma mulher aqui nas redes sociais, que é a Paty, né? A Patrícia. E aí, eu me Paty, inspirei. qual Paty que é? Não é a Paty que Não você sei. conhece, Ah, não, tá, outra. Não, tudo bem. São é muitas outra Paty. Paty. Esqueci o sobrenome É. dela agora. Ela tem um Não, projeto tudo bem. Gratidão Cor-de-Rosa. A Paty, ela tem Hum. câncer em um estágio bem avançado, né? E aí ela faz um trabalho lindo. E aí eu me envergonhei. Eu falei, meu Deus, Oh, meu Deus. eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu o projeto. A gente já tem um pouco mais de um ano, né? De projeto Descoberta do Diagnóstico, mais de 70 histórias. E cada história já que a gente vai se engrandecendo, né? Vai se melhorando como ser humano. Então, hoje aqui, 17 de janeiro, estamos aqui com a Jaque, né? Oba, Eu conheci sim, também através de uma outra pessoa, né? Através de uma live também que a gente sim, se conheceu. E assim vai esse sim. trabalho, né? Esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de inclusão. E aí estamos nós aqui, curiosíssimos para saber quem é a Jaque Bezerra. E eu gostaria que você se apresentasse agora, né? Falasse um pouquinho de Opa. você. Sim, pode deixar. Ai, que delícia. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, de verdade, Lu, é muito enriquecedor. Eu viro e mexo, eu dou uma olhadinha ali, né, no seu feed, Né? e eu adoro, sim, sempre que dá eu dou uma lidinha, vejo histórias, e tem muita coisa pra gente aprender mesmo, é muito gostoso. Parabéns, Obrigada, meu mesmo. amor. Você faz parte Vamos disso, lá. né? Opa, cheguei, tô aqui. Sim, tô chegando nesse movimento. Eu tô recente no Instagram e realmente ele traz muita coisa, né? As redes sociais trazem, né, muito conhecimento, muita troca, muita coisa boa, né? Sim. Deixa eu me apresentar. Ó, eu quero tentar me apresentar em Libras, só rapidinho, só um tequinho, né? Tipo, quase nada. Na verdade, é boa noite, meu nome. Aí o Jaqueline eu não vou conseguir fazer rápido, Dani, faz aí o Jaqueline. Tá, tudo bem. Ai, como que é? O meu sinal, né? O meu sinal é Jaque, né? Que é mexendo no cabelo. O que mais? Então vamos lá, peraí. Né? Saiu da parte das Libras, porque assim, só rapidinho, só um comentário a respeito das Libras, eu considero extremamente importante, até porque eu aprendi muito com a Dani com relação a isso, porque tem muitos surdos, né, que eles não sabem a língua portuguesa, eles sabem a língua de sinais. Então, a gente trazer a língua de sinais, ela é muito importante, né? Vamos lá. Então, sou Jaque Bezerra, tenho 41 anos, sou psicóloga, sou mãe, escrevi, né, o Transformar-se para Transformar, tá ali, recente, saiu do forno faz pouco tempo. Que mais? Sou casada, enfim. Sou cadeirante, verdade, sou cadeirante, que não dá para ver aqui, né? Eu utilizo uma cadeira de rodas motorizada, e aí depois eu conto um pouco mais da minha história. A minha descrição, vamos lá também, eu estou aprendendo a me descrever, mas eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos pretos, olhos pretos, nossa, eu tô cheia de apetrecho. Eu tô com um colar, eu tô vestindo uma blusinha amarela, tô com colete, que mais? Ao fundo tem um quadro com um cavalo, com uma águia, tem uma frase, tem flores, o meu livro, enfim. Ali, a minha frase até, ó, cuide, não quer?
É que para virar é meio ruinzinho. Mas é cuide dos seus pensamentos, né? Do jardim dos seus pensamentos. Tudo que a gente rega, né, floresce. Enfim, estaria a minha frase. E o que mais? É isso, Lu. Era só para eu me apresentar inicialmente, certo? Isso. Maravilha, Jaque. E assim, ó, esse projeto é engraçado que quando a gente começa a fazer as coisas, tudo vai dando forma, né? Muitas vezes a gente procrastina para começar, mas quando a gente começa, as coisas vão tomando forma, tomando o seu jeitinho, né? E quando eu comecei com esse Sim, projeto, eu imaginei assim, que eu focaria apenas nas pessoas com síndrome de Down. Só que quando eu comecei, eu comecei a perceber que não deveria ser só as pessoas com síndrome de Down. Eu buscava um trabalho de inclusão. Então, eu precisava conhecer mais sobre as pessoas, conhecer mais sobre as deficiências, né? Porque a gente precisa levar sim, conhecimento. Então, assim, só eu levar o conhecimento das pessoas com síndrome de Down era muito pouco. Eu comecei a sentir que era muito pouco. Eu, Luciana, precisava sim, conhecer sobre autismo, sobre microcefalia, sobre paralisia cerebral, sobre tantas deficiências que tem por aí, né? Então, sim. eu comecei a buscar. Na verdade, eu não comecei nem a buscar. As deficiências Hum, começaram a chegar dentro do projeto, né? Foi maravilhoso isso. sim. Então, eu comecei a conhecer outras histórias. Você começou a atrair, na verdade. Exatamente, é isso mesmo. Eu comecei a atrair, né? E a gente foi se conectando. E aí foram mães, pais contando os diagnósticos dos seus filhos. Depois foram aparecendo as próprias pessoas contando o seu próprio diagnóstico. E contando o diagnóstico assim, já que de que aconteceu na fase adulta ou na fase de adolescência, aconteceu alguma coisa que mudou a rotina da vida dessa pessoa. E cada Sim, semana vai mudando isso, né? Hoje você está aqui para contar um pouquinho da sua história, né? Que deficiência é essa que a Jaque tem? Porque a gente olha para você aqui, né? A gente não tem nenhuma percepção, né, de nenhum tipo de sim. deficiência. Quando a gente entra no seu Instagram, sim, a gente se encanta ali, né? Porque a gente vai vendo fotos, a Sim. gente vai vendo vídeo, aquele vídeo mesmo do seu casamento. Eu e meu marido, a gente Ah, sim. chorou horrores aqui, emocionado, coisa mais linda. Não, não, e aquela música? Eu também, eu fiquei revendo. I want endless love. Então, é muito bom a gente poder conhecer outras histórias, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho que deficiência é que a Jaque tem, né? Para que as pessoas tenha esse conhecimento e fala um pouquinho pra gente para eu poder conhecer também, que eu desconheço, né? Cada live, cada história a gente vai aprendendo um pouco mais. E hoje não vai ser diferente, Sim. né, Jaque? Opa, vamos lá. É o seguinte, deixa eu começar do começo, então, brevemente. Vou tentar ser sucinta. Sim. Vamos ver se eu consigo. Até os 3 anos de idade não aparecia nada com relação à minha deficiência. Com 3 anos, os meus pais notavam que eu estava caindo muito, muito, né? Todo mundo esperando eu parar de cair, eu caindo, né? Como assim? E aí um vizinho, algumas pessoas notaram, enfim, e a gente começou a movimentar. Meus pais começaram a movimentar a busca do entendimento do que acontecia comigo. Só que somente aos 7 anos que foi fechado o diagnóstico. Até então, foram feitos outros tratamentos com relação à colocação de botas ortopédicas, aparelho para dormir, porque pensava que era algum problema nas pernas. Enfim, então diversas situações foram acontecendo aí. Aos 7 anos de idade, foi feita uma biópsia, né, do meu músculo, do bíceps, e aí deu para ver que existia uma desproporção de fibras musculares. Então, as minhas fibras de resistência, elas são em menor número e atrofiadas. Então, por isso que eu caía muito, porque eu fazia e cansava muito rápido e caía, né? Então, é como se você fosse correr, né? Quando você corre alguma coisa, chega no final, você fala, para, porque eu preciso encostar, porque eu não tô aguentando minhas pernas, né? Tá bamba, né? Isso, pra mim, isso é muito breve, né? Uma breve caminhada, eu já me cansava e caía, né? Então, bem resumidamente, é essa desproporção de fibras que eu tenho. Só que ainda assim, com o passar do tempo, aí tudo bem. Aí naquela época começou-se, né? A gente começou a fazer muito mais tratamento, comecei a fazer fisioterapia para recuperar alguns movimentos que eu já tinha perdido.
né? Então, eu não conseguia mais dar descarga no banheiro, aquela descarga de parede, né? Eu tinha dificuldades para colocar o pé no pedalinho ali da bicicleta ergométrica e por aí vai. Mas sempre eu fui caindo, caía, levantava, então a minha vida, eu vivi, por isso que eu até coloco lá na minha chamada dessa nossa live, né, caindo emocionalmente e literalmente, sabe, assim, né, caindo e levantando, né, porque o meu histórico, nossa, minhas calças sempre, vixe Maria, todas as minhas calças sempre tinha rasgo, né, muito machucado no joelho, né, mas na época eu conseguia me levantar. Eu me levantava com dificuldade, mas eu conseguia me levantar do chão. E vamos embora. Então, assim, aí tentando passar adiante, aí mais para frente foi diagnosticado que, aí eu nunca fiz uma pesquisa genética, né? E aí, num dado momento na minha vida, a gente conseguiu fazer, né? Eu já estava com 30 e pouco já, 30, depois dos 30, e aí apareceu um gene, né, que foi diagnosticado, que é o MYH7, e esse gene, ele caracteriza a minha atrofia, além da desproporção de fibras musculares, ela caracteriza como uma miopatia distal. Então, tudo para mim que é distante é mais difícil. Então, por isso que assim, que nem aqui pertinho, eu até dou conta de alguns movimentos, mas o distante, que nem quando era, para pegar meu filho no berço, para pegar um livro ali longe, né, para cozinhar, para, né, um monte de coisa. Hoje já está muito mais gritante isso, mas tudo para mim que é distal é mais difícil. Mas ainda hoje, que nem o meu braço aqui, esse daqui, ele vai até aqui. Já esse daqui, ele não vai. Eu quero que ele suba, ele não vai. Então, ele, né, eu tenho que movimentá-lo para ele ir, ou deixa ele quietinho. Por isso que eu vou falando aqui com ela, né? Mas só para te contar como que eu cheguei aqui nessa... Tá tudo bem? Tá dando para entender? Tá sim, Eu me empolgo, tá não sei se tá numa ordem boa. tá ótimo, sim. Ah, então tá bom. Mas é isso. Então, no final, foi feita então, esse mapeamento genético, que ele foi muito enriquecedor, assim, né, para eu entender. Eu falo, não, então é isso mesmo, eu sinto isso, né? Tudo que é distante é mais difícil ainda, né? Mas isso ainda era leve quando era mais jovem, mas depois dos 30, isso se agravou. Porque todo mundo, né, todos nós, a gente perde massa muscular depois dos 30. O pique que você tinha para subir uma rua aos 17, 18 anos, com certeza foi diferente depois dos 30, né? Uhum. Então, para todos nós isso acontece. E isso, para mim, é muito mais evidente. Então, as minhas quedas, elas acabaram ficando estáveis na minha vida, dado momento, assim, porque voltando, quando foi diagnosticado, eu comecei a fazer bastante tratamento. Então, eu fiz muita fisioterapia, eu faço desde pequena, fiz na CD, fiz nas clínicas, fiz no Aeroescola, fiz em diversos locais, assim, fiz pelo convênio depois, porque no final, assim, quando eu comecei a trabalhar, como o meu caso, ele não tinha né, mais o que fazer, eu acabei recebendo alta da instituição que me atendia na época, porque não tinha mais como me atender ali, e aí eu comecei a fazer fisioterapia pelo convênio. Então, assim, eu sempre fui seguindo, fazendo físio, comecei a trabalhar, aí eu comecei a trabalhar com 17 anos, né, enfim, aí é que é tanta história para contar. Com 17, eu queria trabalhar, só que eu tinha vergonha. Falei, não, no final, né, eu quero trabalhar de alguma coisa que eu fique bem escondidinha, assim, porque eu, né, indo aí para minha questão de autoestima e tudo mais, eu sempre busquei lidar, né? Então, assim, tá bom, caiu, levantou, né? Daqui a pouquinho eu vou falar da minha família também com relação a isso. Mas, assim, eu sempre... Não, nem fale. Eu sempre busquei lidar. Mas quando entrou nesse tema, né, de trabalho, não sei o quê, de exposição, aí eu queria alguma coisa escondidinha, mais que nada. A vida me trouxe trabalho de recepcionista na época. A primeira que a gente vê, né, quando entra. Então, as coisas foram surgindo e eu fui encarando. Então, assim, por mais que eu tinha os meus receios, as minhas vergonhas, os meus autopreconceitos e tudo mais que a gente acaba tendo, né, eu segui. Então, vamos embora, né? Já que é isso que a vida me trouxe, vamos embora. E como foi essa fase, assim, você falando de vergonha, eu vou lhe interromper aí. Essa fase de escola, né? Porque a gente sabe que aquela fase de escola, que a gente começa a ter vergonha de várias coisas, né?
tem aqueles bullyingzinhos de escola, de colegas, comentários. Como é que foi isso para você? Porque isso aí, essa fase é antes do 17, né? Isso, vamos voltar para lá. Porque no É, final, como eu estava com raciocínio na evolução da minha sim. atrofia, eu pulei essa parte de Aham. vivência, né? Mas voltando para minha vivência. Então, realmente, na escola, é muito interessante. Eu não tive, não senti bullying, sabe? Sim. Né, falando exatamente. Eu me sentia, às vezes, sim, diferente de olhar, de querer correr, de querer participar da educação física e sempre ser dispensada. Mas ainda assim, sempre tinha colegas que não estavam fazendo, alguém que sentava lá comigo, eu ficava lá vendo o jogo e estava tudo certo, sabe? Então, alguns momentos, né, vinham de tipo, nossa, puxa, eu não tô lá. Não, mas tá tudo bem, tô aqui, vamos papiar, sabe? Assim, tá tudo Aham. certo, vamos assistir, vamos torcer e tá tudo bem. Então, assim, com relação a essa questão da educação física, na sala de aula, nunca teve nenhum problema. Eu só tenho um trecho até que eu cito no meu livro, que teve uma situação de um rapaz, um amigo meu, na minha quarta, quinta série, que eu estava sentada e o que aconteceu? A minha atrofia muscular, né, retomando aqui a minha atrofia, eu vim perdendo, eu caía, né, então eu tinha dificuldade ali para caminhar, e por conta da falta de resistência muscular, eu desenvolvi uma cifoescoliose, que é a coluna torta para o lado e para frente. Então, corcundinha, como você viu lá no vídeo, né? Eu Sim. andava daquele jeito. E ali, eu já tinha feito até uma cirurgia já naquele vídeo. Já foi pior do que aquele vídeo, né? Então, eu ficava bem torta para o lado aqui assim, sabe? Bem torta para frente, e, enfim. Isso por conta da falta de resistência muscular. Porque eu sempre brinco que é como se você fizesse um prédio, você coloca lá, né, as colunas, e aí você não põe cimento. No final das contas, né, não tá dando uma sustentação adequada para o prédio. Então, a minha musculatura, ela nunca trouxe, né, essa sustentação perfeita para minha coluna. Então, por isso que a minha coluna entortou. Como a minha coluna entortou, meu pé também ficou na ponta. Aí eu fiquei torta, o pé foi lá, tá bom. Então, no final, acabou dando essa Sim. movimentação toda no meu corpo. Mas, então, no final das contas, o primário meu, né, a minha deficiência primária é a atrofia muscular, né? Tudo que aparenta aqui, né, que aparecia muito nessa questão, nossa, o que você tem nas costas? Ok, sim, eu tenho uma cifoescoliose, mas que ela é devida à falta de resistência muscular, né? Sim. Enfim. E aí eu estava na sala de aula e eu não tinha me dado conta de como que eram minhas costas. Eu sabia que eu andava com dificuldade, eu sabia que era diferente, mas tá bom, vamos embora. E aí um dia, um rapaz, né, na sala de aula, não sei o que, essa bola nas costas, meio que falou das minhas costas, meio que se referindo assim. E aí eu lembro que eu fiquei meio chateada, falei, caramba, né? Só que aí eu cheguei em casa, aí eu fui olhar, falei, nossa, não é que é mesmo? Sabe assim? Tipo, sim, né? É uma corcunda, é uma bola, só que assim, claro, que tudo vai da forma com que a gente fala, mas assim, sei lá, no final eu não sei o que foi, assim, como foi, ele não quis me agredir, mas ele se referiu, né? E pra mim ali foi estranho. Sim. Mas assim, sabe, aí no final tudo vai também da forma com que a gente processa, né? Isso. Então eu sempre busquei ter esse processamento, eu sempre procurei ter esse processamento de compreensão. Puxa, realmente é uma bola nas costas, né? Não, realmente o diferente as pessoas olham, né? Então as pessoas sempre olhavam muito. Nossa, quantas vezes já fui no chamada para ir para a igreja para ser curada, né? Quantas vezes, né? Não, você já fez o tratamento tal, você faz fisioterapia, você faz isso, você faz aquilo, não, mas, né? Então assim, um monte de situação assim das pessoas querendo sim ajudar, né? E tudo isso para mim sempre foi muito tranquilo, porque as pessoas elas querem ali de alguma forma contribuir. O estranho a gente costuma olhar, né? Se, Verdade. sei lá, chegou uma é normal. Então assim, eu sempre tentei fazer esse trabalho. Então as pessoas me olhavam, eu buscava sorrir de volta. Eu estava lá andando, suando assim, porque era cansativo, nananã. E aí a criança olhava, a criança é um barato, né? E criança olha e já fala baixinho, né, gritando. Aham. Mãe, o que que ela tem? E aí a mãe, não olha, não Aham. sei o quê. E aí eu gostava de sorrir, de tentar mostrar que estava tudo bem, Sim. sabe? Porque as pessoas têm essa percepção, né, de que quem tem deficiência está ali sofrendo, né? Verdade. Não, que é cansativo, claro que é.
Mas assim, eu não sou infeliz por isso, Uhum. né? Então, Você vê gostava. já que o adulto piora tudo a situação, né? A criança, ela quer saber o que é, mas a mãe não olha, como se assim, não pode Não olhar. olha. Isso. Mas isso é aquela coisa, né? É uma questão muito cultural que, graças a Deus, eu acho que nesse momento que nós estamos, a gente está tentando desmistificar isso, Isso, tentando aliviar tudo isso, compreender tudo isso, né? Porque a intenção da mãe ali, muito provavelmente, era não me ferir, né? exato. Não me deixar chateada. Então, no final, tem uma boa intenção ali por trás. Mas existe, e claro, e o respeito também, porque eu não ligo de falar. Nossa, quantas pessoas, até hoje, não, porque você tem, porque você tá na cadeira. E eu falo, e se deixar eu fico contando tudo e não tô nem aí. Mas isso sou eu. Tem pessoas que não gostam, que ainda não estão bem, precisam elaborar alguma situação, foi muito traumatizante, né? N situações que a gente precisa sim respeitar. Sim. Mas o que eu até coloco, tem um vídeo que eu fiz lá no Instagram, numa situação, né, de uma criança perguntando, é a oportunidade para a mãe educar, né, e mostrar que o diferente faz parte. Uhum. Olha, realmente, né, ela tem uma dificuldade para andar e tudo mais, né, se ver, né, que eu tô só... Vamos perguntar para ela, daria até no Uhum. caso, ou não, a mãe ir lá e aproveitar, olha, então, tem pessoas que realmente têm dificuldade para andar, tem gente que anda de cadeira, tem gente que não enxerga, tem gente que não ouve, e tá tudo bem assim, né? Uhum. Ela poderia Eu faço aproveitar isso, ali a viu, Chay? oportunidade. Eu faço isso, eu aproveito essas oportunidades para mostrar para meus filhos, né? Algo que Sim, é diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque assim, ó, meu filho, eu sim, tenho um filho de 7 anos, né? Quem tem síndrome de Down é Luana, tem 14. certo. Luan, Tá, quando ele vê uma criança com síndrome de Down, ele não vê diferença nenhuma. Para ele já é normal ver aquilo ali, né? sim, Mas sim, assim, quando ele vê sim, uma pessoa na cadeira de roda, um cadeirante para ele é algo que é diferente, a gente não está acostumado. Então eu gosto de estar sim, mostrando, né? Então isso é importante a sim. gente aproveitar aquela situação para educar nossos filhos. Exatamente. Isso não é só para as crianças, né? Isso é para a gente, né? Para Exatamente. todos nós, né? Para os adultos, inclusive. Porque a gente, né? Eu vejo hoje nas redes sociais, eu mesma, nossa, eu estou me divertindo aqui nas redes sociais, porque eu também estou muito parecida com você, né? A minha intenção, quando eu cheguei no Instagram, eu falei, sei lá, vou falar de psicologia, vou falar de mim. Só que eu olhei e falei, gente, cara, eu adoro Libras, né? A gente tá aqui, né? Uhum. Libras. Eu comecei a ver um pouco de Braille. Falei, gente, como é lindo, sabe? Assim, e de você seguir essas pessoas, tem pessoas que eu tô seguindo, e aí eu também tô mostrando pro meu filho. Aí eu viro pro Vitor, né? Meu filho, ele tem 7 anos também. E aí eu viro pro Victor, eu, filho, então vê esse vídeo aqui. Aí eu mostrei para ele outro dia, de um rapaz, né, com deficiência visual, e o vídeo é super leve, super legal. E aí o Victor, nossa, mãe, quero ver de novo. E tipo assim, Uhum. né, e aí vai se tornando natural. Mas isso, para nós, né, lá, quando a gente nasceu, eu ali em 80, não sei que ano você nasceu e tudo mais, isso não era natural. Na verdade, as pessoas, né, a gente não tinha esse convívio, né? Hoje que está aumentando. Até tinha às vezes ali, mas era uma sala especial, Uhum. né? Era um outro formato, né? O raciocínio era outro, né? A cultura era outra, né? Isso mesmo. Enfim. Eu me empolgo. É isso mesmo. E assim, eu hoje, assim como você também aí, eu gosto de ficar. Quando eu estou fuçando no Instagram, né? Quando eu começo a ver histórias, eu quero entender mais. Eu tenho muitas histórias aqui Sim, que eu quero conhecer, eu quero entender um pouco mais. Para desmistificar, né? sim, Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é tudo aquilo que a gente imagina, porque é o desconhecido, né? exato. E aí, quando a gente vai Sim. conhecendo, a gente vai vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente imagina, né? Não é. Quanto mais a gente, que nem tem muitos amigos meus aí voltando aí, né, para minha infância, adolescência. Nossa, os meus amigos, eles falam que no final assim, as pessoas esqueciam que eu tinha deficiência, porque ainda que depois eu fui para cadeira de rodas, que ainda a gente nem chegou lá. Sim, Mas ainda, né, eu andando ali com dificuldade, caía, levantava, dá a mão aqui, puxa ali, e a gente ia embora e vamos papeando e acabou, entendeu? No final, quando você convive com o diferente nem é mais diferente, é normal, né? isso. Então, É quanto isso mais a mesmo. gente né, se permitir se incluir, quanto mais a gente incluir, né, mais
né, a sociedade vai ficando do jeito que a gente deseja. Exatamente. E aí a gente vai se perguntando, né, Jaque, o que de fato é diferente, né? Ah, nem fale, vixe Maria, todos nós, né? A gente é diferente, Pois né? é, Todos nós somos exatamente. diferentes, né? É isso No mesmo. final, ninguém é igual a ninguém, né? E Aham, tá tudo certo. Cada pois um com é. as suas. Tem coisas que são visuais, né? Às vezes o pessoal se aproxima, conversa, e aí, assim, né, fico muito feliz do pessoal reconhecer que o pessoal com deficiência tem sim as dificuldades e tudo mais, mas ainda assim eu viro sempre falo, meu, a minha é visível. Tem muitas invisíveis que Sim. merecem ser extremamente respeitadas, sabe? Existem, não deficiências, mas vivências, né, Sim. também. Deficiências, vivências, né, invisíveis que a gente, né, às vezes tá em um sofrimento maior do que quem pensa que eu que tô, né, Aham. sofrendo. E por aí vai. Esse respeito ao indivíduo mesmo, porque é muito lindo. Cada Aham. história é muito, né, cada história é muito legal, Aham. né? E Enfim. você falou aí dessa questão, né? Vamos lá. A gente nem chegou na fase de quando você foi para a cadeira de roda, né? Mas eu já Isso. pesquei lá no seu Instagram, eu já vi alguma coisa assim, mas antes de chegar na cadeira de roda, tem alguns processos, né? Teve a sua questão da faculdade. Conta um pouquinho pra gente aí como é que Isso. foi essa decisão. Ou eu já estou pulando da Isso. fase do trabalho, porque quando você começou a Não, trabalhar com 17 anos, não foi? Quando isso. você Não, começou a tá tudo bem. trabalhar como recepcionista, você já tinha essa intenção da psicologia na sua vida ou não? Ó, a Luana Então, acabou de entrar não. aqui na live, viu, Jaque, minha filha? Ai, que legal. Ai, bem-vinda. Que linda. Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer de faculdade, mas eu acabei fazendo inicialmente gestão ambiental. Sim. A minha ideia era contribuir para o mundo, né, fazer alguma coisa para o meio ambiente e por aí vai. E aí eu cheguei a fazer faculdade e tudo mais, só que aí era muito cansativo, tanto ir para a faculdade, porque eu ia de ônibus, então eu trabalhava o dia inteiro, né, morava numa região de São Paulo, ia para outra para o trabalho, ia para outra para a faculdade e depois voltava para casa. Então era bem cansativo. Então eu, além desse trâmite que é normal, né, de quem estuda, né, de quem faz faculdade, tinha ainda as vivências com relação ao meio ambiente. Então a gente tinha muita visita a campo, muitos estudos ali, né, presenciais. Então isso também me fadigava demais. Então eu comecei a rever, falei, não, acho que eu vou ter que trancar a faculdade, porque está muito cansativo. Ai, amei sua xícara! Que arraso! Projeto Descoberta Diagnóstico, né? Adorei! Aqui foi um presente de uma amiga, Parabéns! viu, Jaque? Ó, Da Cris, da nossa Santa arrasou! Loja. Pois é, faz Que cada coisa linda! linda, tudo personalizado. Adorei, adorei! Enfim, aí eu só sei que eu acabei trancando a graduação, e aí eu falei, nossa, acho que primeiro eu preciso dirigir, eu preciso ter meu carro, eu preciso repensar, e depois eu decido para onde eu vou. Então eu comecei a investir no meu carro. Então, com meus 22 anos, né, eu tranquei a faculdade, que eu já havia começado, e fui pagar meu carro lá com o dinheiro do meu trabalho. Mas a gente também ajudava em casa. Ah, verdade, eu preciso falar da minha família. Posso Uhum. falar rapidinho? Daqui a pouco eu volto no trabalho? Claro, É, no deve. final, assim, é tanta coisa, meu Deus do céu. Para tentar resumir tudo aqui, eu tô aqui assim, né? Tô esquecendo de falar um monte de coisa, mas é legal. Nossa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles fizeram e fazem toda a diferença para eu ser quem eu sou, sabe assim? Porque desde pequena, o meu pai e a minha mãe, né, eles acabaram trazendo a minha deficiência ali para o convívio familiar de uma forma muito tranquila, sabe? Assim, eu lembro que eu não sentia sei lá, existia sim um cuidado, né? Que eu precisava sim fazer os meus tratamentos e tudo mais, né? Que precisava tomar cuidado porque eu caía demais, então onde que eu ia bater a minha cabeça? Tudo bem que eu já bati minha cabeça um monte, tem um aqui, acho que dá até pra ver. Essa daqui eu tava dançando Biafra. Lembra do Biafra? Lembro, sim. Do ar. Eu lá, Se pico luta, vire. caí, né? E tem vários aqui atrás também. Então, enfim, então eles tinham um cuidado sim, né? Precisava. Mas ainda assim, existia uma tranquilidade ali na conversa, sabe? Não tinha uma super proteção. Eu me recordo, eu sinto
existia uma proteção dosada, sabe? Assim, de ok, né? Faz parte, precisa cuidar, mas... E os meus irmãos a mesma coisa, gente. A gente estava ali, a minha irmã ali, ó. Só o autista Arthur é a minha irmã. Ali. E os meus irmãos, nossa, a gente brincava de tudo que dava e do que não dava, a gente se adaptava. E eu caía, meus irmãos me levantavam. E a gente pegava ônibus, porque a gente nunca teve carro ali. Aí, meu, vambora, pega, sobe, desce. E, então, a gente sempre teve um convívio muito natural, sabe? Caiu, levantou, não machucou, né? Claro, né? Também não precisa detonar, né? Não é, né? Tem que reconhecer a dor alheia, claro. Mas não era tão pesado. Eu acho que essa leveza sempre me fez muito bem, sabe? E o E é quanto isso é isso, meu pai e minha importante, mãe, né? Isso é muito importante muito, para o desenvolvimento, para a questão de aceitação, tudo da família, né? De como a família vai sim, enxergar. Eu acho isso, assim que o nosso olhar é muito importante para a sociedade, né? É como você sim, falou aí em algum momento, de como você encarava a situação, é que vai depender de tudo. Então, assim, como eu vou vai, mostrar para a sociedade a minha filha, fez toda a diferença para Luana ser quem Luana é hoje, né? exatamente. Sua filha, né, super prova disso, né? E eu sinto muito isso mesmo, porque acho que se eles pegassem e eles tivessem um discurso, né, de não, a sociedade está te olhando, porque a sociedade XYZ, porque, sei lá, mas não, eu não me lembro de nenhum tipo de conversa pesada, sabe, de reclamando da sociedade, porque ainda assim eu sei, eles sabiam, né, eles se preocupavam com o meu futuro, né, até onde que a minha atrofia poderia chegar, o que seria de mim, eles tinham inúmeros pensamentos. Eu lembro minha mãe e meu pai ficavam desesperados quando me via com o joelho sangrando, a calça rasgada, não sei o quê. Meu pai vivia querendo me colocar joelheira, e eu pela vaidade, eu não, pai, vou ficar andando de joelheira, uma besta. Era muito melhor do que machucar o joelho, mas às vezes eu não queria porque eu ficava com vergonha de ficar andando com joelheira por aí. Mas assim, eles, nossa, doía muito neles, eu imagino, né? De me ver caindo, não sei o quê. Mas, que gracinha o pessoal aqui. Vendo os comentários de leve aqui. É, bonitinho. Então, assim, os meus pais, eles, do jeitinho deles, eles se preocupavam, mas não tinham peso, sabe? Então, acho que isso fez sempre muita diferença na minha vida, assim. E acho que é isso, nossa, muita gratidão aos dois, que eles se dedicaram e eles tinham uma simplicidade muito grande, os dois, né? O pai, ele era zelador, minha mãe faxineira, e eles ali batalhando com 4 filhos, eu e mais 3. Eu sou a terceira. Sim. E nenhum dos 4, nenhum dos outros 3, né? Só eu ali a terceira, que nasci com uma deficiência. Sim. E isso até certo ponto também deve ter mexido muito com a minha mãe, né? Como assim, né? Mas ela lidava e seguia adiante. Então, lindos demais. E eles dois não estão mais aqui, nem meu pai nem minha mãe. Você viu lá no meu Instagram, né? Eu vi. Meus bonitinhos. Eu vi e foi bem assim, foi bem forte para mim. Eu vi acho que foi na sexta, foi no sábado, acho que foi no sábado que eu vi alguma postagem sua falando do seu pai e falando de sua mãe. E nesse mesmo dia, já que nesse final de semana, eu tive a oportunidade de festejar 50 anos de casado dos meus pais, né? Uau. Então foi muito emocionante para mim, né? Porque a gente precisa se colocar nisso. E quanto a gratidão eu tive dentro do meu coração de ter a oportunidade de ter meus pais, eu com 46 anos de idade, né? E ter a oportunidade de ver meus pais fazerem 50 anos de casado, bodas de ouro. Olha que lindo. Que lindos! Parabéns! Meu, que bênção, que lindo. Então, assim, foi muito muita história para contar, mim. né? Foi muito emocionante para mim ver suas postagens, né? E ver que a gente precisa aproveitar cada momento da nossa vida, porque a vida é curta, né, Jaque? A gente está com o nosso pai hoje, amanhã a gente não sabe. Então, assim, foram as suas postagens. Seu pai hoje teria 74 anos e sua mãe 65, né? Então, isso mesmo. A vida passa e a gente precisa aproveitar cada momento. Mas sinta toda a minha gratidão, que aquelas suas postagens foi muito forte para mim. Obrigada, que gostoso de ouvir isso. E Deus usa as pessoas, né? Não,
A gente é sim, usado o tempo todo para poder passar informação, para passar nosso amor. E às vezes um detalhe, uma postagem que a gente faz, às vezes a gente não sabe a grandiosidade. Assim como essa live aqui, a gente não sabe a grandiosidade, como a gente está atingindo pessoas. Pessoas que estão aqui sim, assistindo ao vivo e pessoas que vão assistir depois. Então, é o que eu peço sempre a sim, Deus, que traga pessoas, que conecte pessoas a nós, né? Pessoas que realmente estejam precisando de ouvir isso. Pessoas que realmente sim, estejam querendo ouvir isso, né? Já que isso é muito importante. sim, sim. Ai, que linda. Que tudo de bom ouvir isso. É Meu, lindo porque demais. meu. Não, e assim, só gratidão, né, aos meus pais, aos pais, né, Sim, como um todo. Porque os pais, eles dão, né, a grande maioria, graças a Deus, né, que nos cerca e tudo mais, eles dão ali o melhor que eles podem, né? sim, E o melhor do meu pai e da minha mãe, assim, foi gigante, porque eles não tinham um conhecimento, né, que a gente tem hoje, que eu e sim, você a gente tem hoje aqui, sim. né, de acesso à informação, acesso a tratamento, acesso a cuidado, né, acesso, enfim, a autocuidado, a meditação, né, como a Aham, gente falou ali antes da isso. live. Enfim, e eles mandaram super bem. Meu pai, ele tocava música, a música tá dentro de mim aí por conta dele. E canta Ele era lindamente você, viu? sanfoneiro. Canta Opa, você viu lindamente. ali? Eu fazendo bagunça? Eu faço bagunça, eu sou bagunceira. Cantar, assim, às vezes é que eu sou abusada. Ah, Aquela vergonha que eu tinha, que eu falei, não quero sim. me expor, mudou total. Virei cara de pau na vida. Aham. Isso é Ai, ai. importante, isso é importante. Mas me conte aí, quando é que a psicologia entrou na sua vida? Bora. Então, bora. Então tá bom. Aí a faculdade eu acabei trancando, resolvi dirigir o meu carro, Sim. porque eu queria ter mais autonomia, né? Ter facilidade, porque estava muito difícil e tudo mais. Fui lá, tirei minha carta, comprei meu carro. E aí eu precisava fazer uma cirurgia de coluna. Olha como tudo é muito interessante. Eu precisava fazer a cirurgia, porque a minha coluna, como eu comentei, ela era mais acentuada ainda, o desvio, né, de escoliose e de cifose. E eu nunca tinha feito a cirurgia, com 24 anos aí, que chegou essa reflexão, porque os médicos diziam, né, que por conta da minha questão neuromuscular, alguns anestésicos gerais poderiam gerar uma hipertermia maligna, que é uma febre muito alta. Então, dependendo, né, no meu caso, pela minha estrutura muscular, pela minha atrofia, a anestesia geral poderia me gerar essa febre, né, que poderia matar e tudo mais. E aí nunca fiz a cirurgia. Só que aí chegou o momento, eu comecei a estudar mais sobre mim, né? Quando eu comecei a ficar mais velha, eu até montei uma pastinha que eu até nomeei de doutora de mim. Na época eu comecei a tirar xerox, sabe? Assim, xerox com fotocópias coloridas, né? De estrutura anatômica, né? Coluna, ortopedia, tarará, porque eu queria entender mais, né? Porque hoje eu te explico o que eu tenho Sim, e ele é simples assim, mas para eu chegar nesse simples assim, eu até ali, nossa, eu não entendia com essa simplicidade. Porque é simples sim, sim, mas eu não entendia. Aí não é, né? Porque se for a fundo ali, né, no músculo, na proteína, aí já complica. Mas, né, de maneira geral, é. E aí eu resolvi fazer, vou chegar na psicologia daí, tá? sim. Eu resolvi fazer uma cirurgia de coluna, né? Eu fui encarar, fazer, mas não foi simples assim, porque no final foi uma mega decisão, porque eu tinha riscos, né? E aí o médico me explicou um monte de pró, um monte de contra, e aí ele falou, meu, o pró é que você tá nova e o seu pulmão tá muito apertado, e até hoje ele ainda é, né? Porque a minha postura, ela é curvadinha, né, então aqui é tudo mais apertadinho para mim, mas na época era mais, então ele falou, meu, vai ser bom para liberar um pouquinho o espaço, tá tudo muito apertadinho. E aí ele falou na época, ele falou, meu, se você quiser fazer a cirurgia para você ficar, né, lindona e arrumar um namorado, desiste. Né, sabe? Ele falou meio que brincando, mas meio que assim, ó, é isso, não é para você ficar retinha, é para melhorar a saúde. E aí tá bom. Aí eu falei, não, tá bom, vou fazer. E fui fazer. Minha família toda morreu de medo, claro, né? Minha mãe. E aí, só que todo mundo, não, tá bom, você é maior de idade, né? E tá bom, sabe o que você tá fazendo? Tamo junto. Fui fazer a cirurgia, fiz.
Aí teve uma complicação no pós-cirúrgico, porque uma bactéria se instalou na minha meninge, porque como eu estava, né, com os pontos, eu tive uma meningite bacteriana, e aí eu precisei ficar hospitalizada por um bom tempo, né, por conta da meningite, não por conta da cirurgia. A cirurgia em si, foram 2 cirurgias de 10 horas, foi super punk, né, foi super tenso, né, eu fiquei com medo de ficar, né, paraplégica, de não acordar da cirurgia, eu fiquei com medo de um monte de coisa, né, o tetra, sei lá o quê, né, então eu acabei, mas aí ok, passou, só que aí eu fiquei hospitalizada. Nessa hospitalização, o médico começou a me sugerir de ter visitas de uma psicóloga. E aí que eu conheci a psicologia, porque aí eu fiquei lá, internada, e o mundo, né, a vida acontecendo de todo o planeta, teoricamente, né, claro que não era só eu ali que sofri bem, mas eu receber a visita da psicóloga fez muita diferença, porque aí eu comecei a ver como era uma psicoterapia, porque até então eu nunca tinha feito. Ainda que eu, né, sempre tive deficiência, eu sempre fiz diversos tratamentos, os meus tratamentos eram mais voltados à fisioterapia e natação, né? A psicologia mesmo, a psicoterapia eu nunca tinha feito. E aí eu achei demais, e aí beleza, saí da internação, passou tudo isso, e aí eu quis, né, continuar a psicoterapia para mim, né, foi muito positivo para mim, mas é muito interessante, porque assim, só um parênteses a respeito disso, eu, como muitas pessoas, tá travado? Não. Não, tô ouvindo bem. Não, não, tudo bem, desculpa. Eu, como muitas pessoas que eu acredito, né, que às vezes vêm até mim e tudo mais, eu tinha um certo preconceito com relação à psicoterapia, sabe, né? Pra quê? Tenho um amigo, me verei até hoje, estou com 24 anos, tenho deficiência, estou aqui, né? Não é pra quê psicólogo, né? Então eu tinha também esse preconceito, mas durante a internação foi tão interessante, foi tão benéfico, que eu falei, nossa, legal, né? Gostei. E aí eu fui aos pouquinhos, né? Além de eu fazer a minha terapia, muitas pessoas, independente ali de eu fazer a minha terapia, da minha deficiência, não sei o quê, eu sempre gostei muito de conversar e de ouvir as pessoas. Então, na turma, eu era muito não a que recebia as confidências, né? De ouvir as pessoas contando e tudo mais. Então, sempre eu estava ali meio que disponível para aconselhar as pessoas ou simplesmente ouvir e tudo mais. E aí eu comecei a conectar as coisas. Falei, olha só, acho que eu levo jeito para coisa, porque eu sempre gostei, né? No final, hoje admiro tanto, cresceu tanto dentro de mim e tudo mais. Aí eu caí para psicologia. Mas para a gente ver como não é tudo tão fácil, né? Porque às vezes a gente tem ali os nossos receios com relação a algumas coisas, né? Porque, não preciso de psicoterapeuta, né? Enfim. E o preconceito existe até hoje, né? Existe, o preconceito, existe. Todo mundo quer ir no médico fazer check-up, fazer exame de sangue, preventivo, aí faz todos os exames, mas a mente tá fora. A mente é só quando o bicho pega, que aí as pessoas acabam correndo, né, para a psicologia. Mas se acompanhasse, fizesse um acompanhamento, uma terapia, muita coisa, o mundo estaria diferente, né, Jaque? Com certeza. Verdade. Não, verdade. É maravilhoso fazer psicoterapia, porque no final é um momento nosso, né? Sim. Então, assim, eu tô até contando aqui, porque eu poderia muito bem pular essa parte, não. Nasci querendo ser psicóloga. Não, na verdade, assim, eu, como muita gente, tive sim preconceito. Então, até indo aqui para o nosso mês de saúde mental, Janeiro Branco, né? No final, você procurar psicólogo, você buscar tratamento, você olhar para si, né? Você desabafar com alguém, é muito terapêutico, é muito importante, né? Porque às vezes a gente adoece por questões emocionais. Sim. A gente, às vezes, piora uma doença, às vezes a doença até existe, claro, mas tem horas que a gente piora a doença, porque você tá, né, a gente está se entregando, vamos dizer, para ela, a gente acaba ali acreditando piamente nela, que ela vai nos derrubar e que ela nos derruba, né? Então, e quem começa não para aqui para dizer... Quem começa a fazer não quer parar mais. Não, e até hoje eu faço, porque ainda que eu me formei em psicologia, que eu sou psicóloga, eu sempre comento, né? É claro que assim, existiram momentos na minha vida que assim, parei, uma pausa, voltei, né? Então, às vezes a gente dá umas pausas, porque a gente fala que o psicólogo,
ele precisa de um outro psicólogo, assim como um dentista precisa de outro dentista. Sim. Porque para ver a minha cárie aqui, né, para ver uma cárie, o dentista não vai dar conta, né? Uhum. Ele cuidar da própria cárie, né? Então, a mesma coisa, o psicólogo, por mais que ele, né, tenha ali o conhecimento, a ciência e tudo mais, precisa, sim, buscar ajuda, buscar ali um outro profissional para amparar. Mas também, claro, uma coisa que eu também adoro na abordagem que eu sigo, enfim, que é a cognitiva comportamental, e muitas outras também, né? É uma psicoeducação, né? Que eu vou falar da cognitiva comportamental, que é a que eu conheço. Mas a psicoeducação é de você, durante o processo ali de psicoterapia, você buscar compreender o que está acontecendo com você. Uhum. Porque às vezes, assim, eu ficar olhando e falar, nossa, a Lu, né, e vai lá, anota, e nananã, e aí eu, né, ficar comendo pelas beiradas. Não, Lu, ó, então, o seu pensamento tá assim, assim, assado, então, você concorda? Então, e se a gente ir por esse caminho? Olha, na psicoterapia, a gente chama isso daqui, esse pensamento, de disfuncional, né, de alguma coisa. Então, assim, a gente vai tentando passar informação para o paciente, para ele também se compreender, para ele conseguir passar de fases, né? Então, enfim, eu Ela super... levar a autorreflexão, é isso, Jaque? Isso. A gente chama, autorreflexão, sim, mas a gente chama também de psicoeducação, sabe? Que é de você não simplesmente ter o conhecimento para si, é compartilhar. Porque Sim. quanto mais você compartilha, mais a pessoa consegue ter insights. Uhum. Então, se eu virar para você e falar, por exemplo, sei lá, né, deixa eu ir para mim, né? Eu, sei lá, eu tô aqui com meu marido e aí eu peço, que, né, eu por ter deficiência, por eu ser cadeirante, eu pedi para ele me ajudar e ele demorou, né? E aí eu vou lá e converso com a minha psicóloga. Olha, então, quando eu peço ajuda pro meu marido, ele sempre demora, porque não sei o quê, nananã. Aí vem, não, tá, é sempre que ele demora? Né? Então tá, não é sempre. Tá, mas assim, eu acho que eu tô atrapalhando ele. Tá, mas será que você tá atrapalhando mesmo? Será que ele não tinha uma outra demanda? Né? Será que, enfim, então a gente vai questionando, claro, ali durante o processo de psicoterapia, mas dando nome aos bois. Então, por exemplo, ali é um pensamento, né, essa coisa do sempre, acaba sendo um pensamento ali do tudo ou nada, que você tá sempre ali, né? É tudo, ele tem que me dar atenção sempre, senão ele não me ama, né? Então a gente aí passa isso daqui, né, na psicoterapia, né, na cognitiva comportamental, é um pensamento do tudo ou nada. Que você tem que ser ou um polo ou outro, senão não gosta de mim. Não, eu acho que ele não me ama mais. Tá, você está fazendo uma leitura mental. Então, existe, né, na psicoterapia, né, na psicologia, na TCC, né, a leitura mental. Então, a ideia é eu compartilhar com você, porque quando eu estou te questionando, ok, você me ouviu, você falou, tá, legal, já que me perguntou aquilo, que pergunta interessante. Só que ainda assim, se eu te falar, olha, fica atenta, assim, em outras situações, você não está com pensamento de tudo ou nada. Fica atenta se você não está fazendo leitura mental aí com relação ao seu chefe, né? Então, quanto mais a gente buscar o autoconhecimento, né, esse questionamento mesmo, para a gente se conhecer, né, é extremamente relevante. Verdade. Eu tenho algumas formações em coach, né, Jaque? E o coach, dentro do coach, a gente tem isso, né? Para a gente ser um coach de alguém, a gente precisa começar pela gente, né? Então, essa observação é algo que a gente precisa muito trazer para a nossa vida. Essa reflexão. Sim. Por que no caso, aí o exemplo que você deu, né? Meu marido tem que vir porque eu sou uma cadeirante. Por que ele tem que fazer na hora que já que acha que tem que ser, né? E a gente refletir isso. Parar para pensar um pouquinho nisso. Por que tem que ser na hora que eu quero? E é para tudo, não é só nesse exemplo que você deu, mas assim, por que as coisas têm que ser do nosso jeito? Por que o jeito que a gente está fazendo é o jeito certo, né? Né? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Né? Mas é isso. E assim, e aí a psicologia, nossa, são tantas histórias para contar, né? Tanta coisa que dá vontade de conversar, mas a psicologia entrou nisso, né? Nessa minha vivência pessoal e depois nessa minha admiração, né? Pela forma com que a gente pode ali se autoconhecer, que a gente pode administrar ali os nossos pensamentos, sentimentos. Então, acabei
mergulhando nesse mundo da psicologia e hoje eu amo. E quer ver uma coisa que eu pensei aqui agora? Tudo isso resume no título do seu livro, né? Opa, Transformar-se sim, para transformar. tá aqui é meu filho número 2. Fala um pouquinho aí Esse desse meu filho. livro. Então, o livro, ele surgiu lá na época, né, dos meus 16, 17 anos, que comecei a trabalhar, é verdade, olha aqui, fazendo os links, né, que eu, vira e mexe, eu tinha o hábito de escrever. Então, eu escrevia para mim, pegava lá papel, caneta e ia embora e ficava refletindo, anotando o meu dia a dia, né, como um diário mesmo, ou refletindo uma situação específica, né, que me sufocava e que eu precisava falar para alguém, para mim mesma, organizar. Então eu tinha esse hábito já, e esse hábito eu super recomendo até hoje, né? Porque ele é maravilhoso, né? Quanto mais a gente consegue botar para fora o que a gente pensa, a gente consegue organizar. É como se fosse jogar, né? Pega a gaveta, vira a gaveta na mesa, nossa, que bagunça! Aí você pega e não, tá bom, isso daqui põe aqui, isso daqui põe isso aqui, joga fora, né? Então eu sempre gostei muito dessa organização, assim. E isso me ajudava muito. E aí chegou uma época que eu falei, meu, eu quero escrever um livro, né? Lá atrás ainda, né? Eu queria escrever. Porque aí alguns capítulos eu mesma refletia, chorava, ria, e depois eu mesma concluía, sabe? Eu ressignificava ali, sabe? Então, sei lá, alguma vivência com relação, né, à autoestima, de eu ter um namorado, de não ter, né, de alguém olhar de tal jeito, de eu me sentir insegura para fazer alguma coisa. Então eu sempre estava ali desabafando e eu mesma ressignificando ali, né, no papel. E aí foi aí que nasceu essa ideia. E com o tempo ela veio, né, amadurecendo. Então eu tenho vários rascunhos, só que nunca rolou, nunca virou o livro. E aí na pandemia, né, eu olhei, eu falei, amor, deixa eu me trancar lá e eu vou acabar esse livro. Aí eu me dei um prazo, falei, agora vai. E aí eu organizei, né, e veio alguns insights, algumas ideias, né, porque eu queria não só contar de mim. Eu falei, gente, quem que é Jaqueline? Ok, eu sou a Jaqueline Bezerra. Mas quem é Jaqueline Bezerra? Tipo, na fila do pão, né? O pessoal fala, né? Né, tipo, então eu queria também, além de sim contar, né, a minha história, mas de trazer reflexões para as pessoas. Então, o que eu fiz, né, eu construí o livro de uma forma que você pode me conhecer, mas a minha ideia é que você também se autoconheça. Então, eu tô ali contando da minha infância, tô ali contando de vivências, contando de uma depressão que eu tive, contando da minha ida para cadeira de rodas, contando, né, o meu namoro, o meu filho, relações familiares. E relacionamento marido e mulher, né, coisas que no final, independente de deficiência, eu vou contando ali, e aí eu vou perguntando para você, né, para você responder. E aí junto do livro também eu inventei de dar um caderninho a esse daqui, que é um caderninho de anotações transformadoras, que a minha proposta é que a pessoa leia o meu livro, e aí eu coloco as minhas perguntas ali num quadrinho, para as pessoas responderem, se puderem, ou só refletirem e tá tudo certo, né? Mas legal. o livro nasceu disso, desse desejo. Né, vai fazendo a reflexão. Sim. E uma coisa que eu sempre gosto de falar assim, né? Que o sábio não é aquele que aprende só com a sua própria experiência, mas que aprende com a experiência do outro, né? Sim, sim, verdade. Nossa, eu adoro histórias reais, né? É muito legal, né? Quando a gente vai ver um filme, nossa, histórias reais, tá, quero ver. É gostoso demais, né, Lu? Mas... E aí, assim, então o livro nasceu disso, desse sonho, né, de adolescente, de ser humano, de, como você mesma colocou no começo, né, de falar, meu, não é à toa que eu nasci com deficiência, sabe? Sim. E eu sei, eu sinto isso, sabe? Assim, tipo, no final tá tudo bem, que existe sofrimento, é claro que existe dificuldade, existe, né? E principalmente quando a gente ainda é adolescente, criança, né? Acho que com o tempo a gente se fortalece, né? Se organiza, mas no final das contas, né? Eu sempre quis, né? Falar, né? Com as pessoas, mostrar de alguma forma aí o que eu pensava, o que eu sentia. E aí eu falei, não, precisa juntar com a psicologia. Né? O livro é uma grande oportunidade da gente expor nossa forma de pensar, reflexões. Sim.
Sim. Não, e o livro também virou uma terapia para mim, porque tem capítulos ali que não foram fáceis de serem escritos, porque né, a minha proposta é justamente do transformar-se para transformar. É a gente pegar uma situação e não ser vítima dela. Sim, É olhar e falar, tá, o que eu sim. posso fazer? Qual é a minha Isso. contribuição? Como que eu posso sair da minha zona de conforto para eu conseguir transformar isso que está me desagradando ou isso que está me incomodando, né? Sim. Então, a minha ideia sempre foi de não vamos olhar com, com esse olhar de vítima, de, né, ó mundo, não. Então, por exemplo, o capítulo da minha mãe, do meu pai, né, da minha mãe até, que é mais recente, né, recente daquelas, mas ainda é, né, porque mais recente do que do meu pai. Sim. Minha mãe foi em 2008. Mas assim, eu escrever ali e falar, não, peraí, o que tem de aprendizado, o que tem de reflexão, sabe, aquela coisa, né, porque eu quero levar energia boa em todos os capítulos. Eu falei, gente, como é que eu faço isso aqui, né? Então, teve capítulo que eu falei, não, pula, depois eu volto. Então, e aí a minha proposta com a pessoa que estiver lendo é ser semelhante, né? Vai ter capítulo que a pessoa vai pegar o caderninho ou ela vai tentar refletir com ela mesma e falar, nossa, que capítulo pesado, sai, né? E tá tudo bem, né? Essa é a minha ideia. Porque na E vida é assim, também, né? né, sim, sim. E uma outra coisa muito legal é que a minha mãe, ela gostava muito, ela não era de ler, mas ela gostava de um livrinho que chamava Histórias ao Entardecer. Não sei se você já viu esse livro ou não, mas é um livrinho pequeno que tem várias histórias aleatórias, né, e que trazem sempre uma mensagem. E aí, quando eu fui escrever meu livro também, eu quis trazer também um pouco disso, sabe? Da pessoa abrir um capítulo e falar, não, eu vou ler sobre isso hoje, né? Ou, ok, tá bom, eu quero ler sobre um tema específico, vou tentar buscar ali no sumário, né? Mas foi inspirado também nesse livro da minha mãe, porque eu lembro que ela gostava de abrir e ler. Aí eu falei, queria que alguém tivesse esse prazer, sabe, no meu livro, assim. Aham. Legal. Ai, mas é isso, é esse meu filho. Aham. Legal, Muitas já que coisas. é muito bom, né? Assim, a gente poder ouvir isso. E esse tema para mim é como eu já falei aqui, e vou falar sempre. Esse tema para mim é muito forte, transformar-se para transformar, né? E eu convido a todos aqui para poder estar conhecendo um pouco mais da Jaque, né? Entrar aí no perfil, conhecer, ver essa questão aí do livro. Tem um link na bio, não é isso, Jaque? Para quem está querendo Sim, tem adquirir o sim. livro, tem um link na bio. Vale muito a pena, tenho Tem. certeza disso, né? E assim, Opa, mas voltando um pouco aí do livro, não sei se é voltando, sim. eu acho que é voltando, Não, ok. assim, como é a É questão voltando. da cadeira de roda, como é que foi Da esse momento cadeira. da cadeira de roda, né? Teve a ver com a época da Claro, vamos lá. faculdade. Eu quero saber esse momento, Tá. porque assim, já que eu sempre gosto de falar das mudanças, né? Quando a gente muda aquilo que a gente está acostumado. Então, assim, você andava, mesmo que abaixada, né? Com dificuldade, Com isso. dificuldade. Mas, assim, quando foi esse momento que realmente você viu assim, não, eu preciso ir para a cadeira de roda? Como Da é que cadeira. foi? Eu gosto Sim. sempre de Sim. sentir esse ressignificar, esse momento do ressignificar, né? De passar Sim. daquela decisão. É a tomada de decisão. Pronto, achei a palavra Sim. certa, é a Sim. tomada da decisão. Como é que foi isso para você? Opa. Nossa, não foi fácil mesmo, não, né? No final, acho que não é fácil para ninguém, né? Quando você muda ali alguma coisa que você tava tudo certinho, entre aspas, né? E aí Sim, acaba mudando. Mas para mim, assim, não foi fácil, mas foi um processo, porque eu estava no trabalho, né? E ok, saía para almoçar, voltava, não sei o quê. Só que eu comecei a sentir muita dificuldade para subir calçada. E aí eu começava a falar, nossa, não dá para subir, tá difícil de subir esse degrau. Aí eu hesitava, dava volta, né? Fazia questão de ir ali naquela guia rebaixada. E aí eu falei, nossa, tá estranho. E aí, com o tempo, eu também evitava de caminhar. Meu marido me chamava para passear no shopping, eu não queria resolver as coisas, porque eu ficava lá ofegante. E aí chegou uma fase que meu marido até falou, ele, amor, vamos pegar aquelas cadeiras de shopping, né? Aquelas cadeiras motorizadas que tem, aqueles carrinhos, né? E aí eu não queria. Eu, não, pra quê? Né? Vou dar meu jeito, né? Aquela coisa, sou forte.
Que aí um dia eu peguei, falei, tá bom, vai amor, vamos lá, pede lá pra mim, pega lá, vamos lá. E a gente foi, pegamos. E foi ótimo, porque aí eu olhei e falei, gente, dá pra correr. Aí eu comecei até a disputar corrida com ele dentro do shopping, sabe? Assim, brincando. Falei, nossa, que bom poder te olhar. Porque eu sempre andava ali abaixadinha, pra olhar era muito complicado. E eu sentada ali, eu falei, nossa, tô te vendo, dá beijo, né? Vamos lá. Falei, que gostoso, né? Dá pra... Né? E aí o médico, né, eu fazia já o acompanhamento, sempre fiz, né, o acompanhamento com neuromuscular, com fisiatra. E aí o meu médico neuromuscular, o doutor Leandro, ele falou, Jaque, vai pra cadeira para poupar a musculatura que você tem, para você não ter uma queda mais grave, né, vai ser melhor. E aí ainda assim, claro, que eu também não curti muito, porque pegar uma cadeirinha no shopping é uma coisa, agora usar a cadeira eu mesma é outra, né? Sim. Só que aí eu falei, não, vamos. Aí eu fui, né, na Borges Lagoa, que é uma rua aqui em São Paulo, que tem um monte de coisa. Aí eu experimentei uma cadeira, gostei também, porque eu tava conversando lá com o rapaz da loja, e aí com uma dificuldade, assim, conversando com ele. E aí a hora que eu sentei, testa essa cadeira aqui, eu sentei, falei, então, né, falei, uau, né, dá pra conversar sem ficar me escorando, né, curti. E aí devagarinho foi indo, sabe, eu fui sentindo o benefício da coisa, né. Aí, claro, antes da cadeira de rodas, eu cheguei a usar muleta, porque eu estava com muita dificuldade já para andar, e aí me indicaram muleta canadense, comecei a usar, mas fadigava muito meu braço, então foi só um ano de muleta canadense, e logo eu fui para cadeira. E para mim foi muito mais tranquilo ir para cadeira, por conta né, desse olhar assim para as pessoas, mas chegar no trabalho, né, primeiro andando, aí passa um tempo, chegou de muleta. Aí passa um tempo, chegou de cadeira. Então, para mim, assim, nossa, né? Estou entrando agora desse jeito, né? Então, para mim era diferente, era estranho, né? Mas, no final, o pessoal, tipo, de boa, vamos lá, não sei o quê, tudo certo. Então, a gente vai se adaptando, né? O que, para mim, além da cadeira, foi até um pouco mais difícil, foi a perda da mobilidade mais do braço. Porque, com o tempo, o meu braço, como eu falei, eu comecei a sentir dificuldade para prender o cabelo, porque eu prendia, né, fazia coque, não sei o quê, e aí eu comecei a ver que estava difícil, aí eu pedi pro meu marido, aí foi caminhando, eu falei, nossa, tá ficando difícil, aí começou a ficar, aí teve um dia que eu estava almoçando no trabalho, que eu falei, caramba, tá difícil, aí eu peguei a outra mão e ajudei, e aí eu fiquei meio assim, falei, vixe Maria, o negócio tá pegando, então o braço, a cadeira, de certa forma, ela era esperada. Sim. Ela era esperada, eu acho que lá, eu pensava que eu só ia usar a cadeira lá por 50 anos, né? Eu comecei a usar com 33. Mas ela era esperada. O braço, a perda do braço, aí eu tive que parar de dirigir. Lembra que eu falei que eu comprei um carro lá, 22, tirei carta, independente. Então, acho que esse movimento não, para de dirigir, começa a comer com a esquerda, tive que praticar comer com a esquerda, ainda assim eu faço o movimento para não perder também, né, total, mas foi até um pouco mais difícil. Mas aí a gente vai ressignificando, se adaptando, se organizando, e hoje, nossa, tá tudo bem. Ai, são 21 horas já, eu falo demais. Pois é, Mas, ó, tem a Gigi Pedrosa tá aqui dizendo, ó, a Gigi falou que tia Jaque tá ficando famosa. É minha amiga, bonitinha. A Gi é TO, minha amiga, linda, irmã, e por aí vai. Tem uma galera aí, é que eu não consigo ver todo mundo, eu não fiquei olhando tanto Eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Mas, enfim, oh, meu Deus. Algo que eu quero deixar registrado aqui, porque a gente fala muito dessa questão, né, de preconceito, capacitismo, a gente ouve muito falar sobre isso. E no decorrer da live a gente já até falou um pouco, né, sobre essa questão, como foi para você. Mas, assim, eu quero entender um pouco mais sobre a questão, assim, não é nem eu entender, mas deixar registrado aqui. Já que hoje tem 41 anos, já que tem um filho e é casada. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito, né? Casar com uma pessoa com deficiência. Será que uma pessoa com deficiência vai namorar, vai casar, vai ter filho, né? Conta pra gente aí como é que foi isso para você.
Eu já vi pelo Nossa, seu Instagram, eu já sei um pouquinho da história, mas conta um pouquinho pra ah, gente aí, né? sim. Ó, só minha irmã aqui, ó, bonitinho, o Tutu. Tutu querendo conversar comigo. O Tutu é o filho da minha irmã, da Pati. Ah, O Tutu tem autismo. Ele tá aqui tentando falar comigo. oh meu Bonitinho. Deus. Oi, Tutu! Então, e vamos lá. Sobre eu, né, ter um relacionamento, sobre eu casar, sobre eu ter filho, nossa, tudo isso, até indo para o capacitismo ele é um termo que eu, entrando nesse mundo, eu me dei conta que muitas pessoas desconheciam esse termo. Algumas pessoas próximas, eu falei, então, sabe o que é capacitismo? O pessoal, nossa, não. Né? Então é muito interessante como esse termo também está em crescimento, que ele é o preconceito, né, no final, direcionado à pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? E assim como o racismo, né, para as pessoas, né, negras e por aí vai. Mas o que acontece? Eu tinha, é isso que eu comento também, eu entendo esse capacitismo de certa forma, porque eu também tinha um certo capacitismo internalizado, que a gente chama aí na psicologia, vamos dizer assim, de que eu olhava e falava, nossa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de ter um marido, de ter uma casa, de ter um filho e tudo mais? Isso tudo são pensamentos normais para qualquer pessoa, independente de deficiência. Sei bem disso, Uhum. né? Muitas mulheres, amigas, pessoas, né, eu sei que também tem essas questões. Mas quando a gente pega ainda mais essa questão, né, de estereótipo físico, né, de corpo perfeito, né, e tudo mais, a gente acaba duvidando mais da gente e as pessoas também acabam duvidando, né? E aí o que foi muito interessante esse movimento é que foi de dentro para fora, foi do transformar-se para transformar, sabe? Assim, de eu olhar e falar, não, sim, eu sou capaz, né? Eu tenho sim os meus pontos positivos, sim, tenho meus pontos a desenvolver, sim, tem alguém em algum lugar que quer estar comigo, quer estar ao meu lado, que vai gostar de mim pelo que eu sou, né? E, enfim, então foi todo um movimento que eu fiz de dentro para fora. E que foi, né, junto com as psicoterapias e tudo mais, com autoconhecimento, porque se a gente fica no externo, a gente acaba olhando, né, as mídias, né, acabam sendo muito essa questão da beleza externa, né, e aí eu falava, nossa, tudo bem, eu sou bonita de rosto, né, mas tem aquela coisa que as pessoas falam, nossa, tão bonita, só que, nossa, tem esse probleminha nas costas, Oh, né, então oh, tem esses coitada, tão comentários, bonita. tem, tem esses comentários. E é um comentário capacitista, sim, né? É um comentário capaz. Nossa, tá elogiando? Tá. Mas tá ainda assim desmerecendo de certa forma, né? Enfim. Mas aí eu pegar todo esse conteúdo externo e interno e transformar e falar, não, né? Tá tudo bem, né? Eu sou assim e tá tudo certo, eu vou dar conta. Então, assim, foi todo um trabalho que eu vim fazendo que não foi só com a psicoterapia, claro, foi com todo o meu histórico de vida, né? Desde lá, meus pais, meus irmãos, meus familiares, né? Toda a Aceitação. convivência, aceitação, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Tem, olha, eu e meus capítulos do livro, aqui não tem jeito, né? Tem o capítulo do livro que eu falo, justamente, que assim, eu sou a mistura de todas essas pessoas, né? Sabe, de que faz parte de quem eu sou hoje, assim. Então, eu me aceitar, eu olhar para mim, eu conseguir reconhecer, eu conseguir dar conta, né? Sim, faz parte de mim, mas também faz parte de tudo que eu já recebi, sabe? Então é muito gostoso tudo isso. Ai, que Mas, e lindo. aí foi isso. E aí deu tudo certo, assim, que aí eu encontrei o Tony, meu maridão, e a gente tá junto até hoje, graças a Deus. A gente quer ficar junto até ficar velhinho, Sim. né? E a passar disso, né? Outras encarnações, e vamos que vamos. E meu filho tá aí, claro que eu tive dúvidas de como que eu ia cuidar dele, assim como muitas mulheres que não têm deficiência, que também têm dúvida de como vai dar conta, mas a gente deu. E agora também a gente está na fila da adoção. É, Ah, que sim, legal! a gente vai ter mais uma filha aí daqui a um tempo. Que A lindo! gente foi habilitado. Então, assim, e é bem aquilo também, né? De nossa, meu Deus, ela já tem deficiência,
né? E como que vai dar conta? Não sei, mas vai ser legal, vai ser demais, vai dar tudo certo, Ah, que sabe? Assim, lindo, Jaque. Fiquei emocionada agora. Muito a bom. gente está bem animado. Ai, a gente está bem A feliz gente, também. a gente aqui dentro do projeto Descoberta Diagnóstico tem histórias, né? De pessoas que adotaram crianças com Hum, deficiência. E assim, é hum, encantador, né? Essa não é? questão da adoção é um ato, assim, por amor, verdadeiro Ai, amor, né? E é uma coisa que eu sim, sempre falo, sim. assim, às vezes as pessoas falam, corajosa você, hein? Não é assim que as pessoas Hum, falam? ah, E sim, não sim. existe nada de Mas coragem, né? não, não, no final, assim, meu marido e eu, a gente já pensou em diversas situações, diversos momentos, né, sobre essa questão da adoção, e a gente veio se fortalecendo, e a gente sente falta, sabe? A gente fala, caraca, sabe, assim, parece uma coisa meio que, né, um combinado ali divino, Aham, assim, ó, né? Porque a gente sente falta, a gente fala, caramba, cadê ela? Sabe? Ela aham, tá em algum lugar, daqui sim, a pouquinho ela vai chegar, pois vai é. fazer parte aqui, Aham, enquanto isso, a gente vai se fortalecendo, sim. sabe, para dar o maior amor possível, para a gente estar bem, para a gente, né, e mesmo, né, e ok, né, a gente continuar aqui Completar do essa jeito que a família, gente né? tiver Mais para um membro completar para a essa família. família. Sim, com certeza. Mas é tudo isso. Eu nem sei se eu contei tudo que precisava. É tanta coisa para contar da Ai, contou, gestação. sim. Ixi, é muita história. A gente conversou o suficiente. Foi uma delícia conversar com você, né? Assim, a gente Sim, já ai, passou que do tempo. Eu gostoso. estou super preocupada com a Dani, né? Porque eu sei que não, que é bem cansativo, né? Tá fazendo aí a tradução aí, né? A E estou tradução. muito feliz, Sim, né, de ter a Daniela aqui presente com a gente. Dani, gratidão, meu amor, no fundo do meu coração. O projeto Descoberta Diagnóstico tá chique aí agora, hein? Com intérprete. tá chique. Delícia, que maravilha, né? E assim, eu Sim. fico muito Ah, grata. E assim, já que você falou sim, acho que a gente falou de tudo aqui, pelo menos tudo que eu coloquei aqui no papel, acho que a gente falou sim. é, Quero deixar toda a tô minha vendo aqui gratidão também. e deixar o convite aqui para as pessoas, né? Quem quiser vir contar um pouquinho da sua história aqui, me chama no direct. Acabou de entrar aqui a Natália Bueno. Ela tem paralisia cerebral e ela vai estar com a gente aqui no projeto Descoberta Diagnóstico contando a sua história. Né, Nath? A gente vai estar agendando aí. Talvez ainda para janeiro, estou aguardando aí a confirmação. Janeiro ou então fevereiro, ela vai estar aqui contando um pouquinho da sua história. Isso é muito bom, né? Para a gente poder estar vendo outras deficiências, né, Jaque? Isso é maravilhoso. Sim, E quem sim. quiser contar a sua história, contar uma história de um momento, né, de descoberta de um diagnóstico, me chama no direct que eu vou ficar muito feliz em conhecer mais uma história, em trazer mais uma história aqui para o projeto, tá? Estou muito feliz em você estar aqui fazendo parte. E eu queria fechar essa live Eu aqui, também. né? Mais uma vez agradecendo para a Dani, né? Todo esse trabalho lindo aí, que eu fico assim, tinha horas aqui que eu me perdia, porque eu não sabia se olhava para a Jaque ou se ficava admirando o trabalho dela. Ah, eu também É um sinto prazer igual. enorme. Não, eu falo para Dani, eu falo, eu desisti de te olhar, porque se eu olhar, eu quero fazer, eu quero. É lindo, também adoro. E É uma algumas vezes língua eu me linda. perdi aqui olhando para ela. Mas enfim, depois eu fui me Sim, sim, acostumando. Então, Jaque, verdade. gratidão. Gratidão no fundo do Ah, eu que coração, agradeço. gratidão, Dani. E quero já que você deixe uma Sim, mensagem aqui para essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Essa live vai ficar gravada. E vou pedir para todo mundo depois que sair da live, deixa um comentário para a gente, dá uma curtida para o Instagram poder levar essa live para mais pessoas, né? Tem muita gente que precisa ouvir isso aqui, o que a gente conversou, né, Jaque? sim, Finaliza aí sim. essa Ah, é live, tão deixa uma bom. mensagem linda aí, mais linda do que você falou. Ai, meu Deus. Eu acho que a minha mensagem seria da gente buscar, né, ajuda quando necessário, da gente expressar o que a gente sente, da gente não internalizar as coisas de uma forma negativa, sabe? Porque sentimentos, uma coisa que eu coloco lá sempre no meu Instagram, é que no final, assim, a gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem inúmeros sentimentos aí que, ok, a gente precisa e pode aceitá-los, mas a gente conseguir lidar com eles, sabe? A gente buscar transformar.
essas emoções, Sim. a gente não paralisar nelas. Até indo aí de encontro ao nosso mês branco, saúde mental, da gente olhar pra gente, buscar ajuda, aceitar ajuda, buscar ajuda não é fraqueza, e tá tudo bem, né? Verdade. Acho que é isso. Pois é. Posso Quer só ver uma fazer coisa que eu lembrei aqui, que a gente não conversou na live, né? Mas algo que você fala muito no seu perfil, e eu acho perfeito isso, é a questão dos nossos pensamentos, né? O quanto é importante a gente dominar nossos pensamentos, se é que é possível, né? Mas a gente vai nas tentativas, né? Isso. Na verdade, acho que dominar, acho que a gente é um ser em construção e evolução, né? Então, acho que dominar total não. Mas da gente questionar, a gente conseguir olhar e compreender o que a gente está pelo menos pensando. Porque tem horas que a gente não sabe nem o que a gente está pensando. E a gente conversar com esses pensamentos, olhar para eles. Acolher, né? Fazer, como eu falei, da gaveta, acolher. Isso, com certeza. Que maravilha. Só um comentário que eu queria fazer. Posso falar de uma live minha de amanhã? Claro, deve. Opa! Eu comecei agora os projetos, né? Eu comecei com o projeto da Biblioteca Humana. Sim. E aí, a minha proposta é de toda terça-feira, às 20 horas. Então, ó, segunda-feira a Luciana aqui. Sim. E terça-feira eu lá. A minha ideia é de toda terça-feira buscar pessoas, os meus livros humanos, para que eles contem também as suas histórias. Então acaba sendo, de certa forma, semelhante com a sua descoberta do diagnóstico, né? Mas a minha proposta não só é ligada ao diagnóstico, né? A minha proposta é ligada a histórias, né? De vida, né? Porque todas as pessoas eu adoro, como eu falei, acho que eu acabei indo para psicologia justamente por isso. Porque eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir, de admirar, né, a vivência do outro. E o quanto é importante, né, trabalhar as emoções, né, Jaque? Muito, muito mesmo. E aí a minha proposta de toda terça-feira aí é trazer meus livros humanos. E aí o meu primeiro livro de amanhã será o Reinaldo Falck, que ele está aqui até, nos assistindo. E ele é surdo, e aí ele vai trazer um pouco da sua vivência aí como profissional e como pai de filhos ouvintes. E por aí vai. Ai, já anotei aqui para eu poder estar amanhã conectada. Opa! E é isso, então eu tô bem animada, acho que vai ser bem gostoso. Semana passada eu até comecei com um livro também, aí foi o Michael, que ele trouxe um pouco também da história com relação ao voluntariado, não o voluntariado, né, a solidariedade, o amor ao próximo e tudo mais. Então, minha ideia é trazer sempre um livro aí, você vai poder ser Você topa ser um livro meu, Lu? Ai, com certeza! Claro! Aceito. Mais um livro para o meu acervo. Convite aceito. Ai, obrigada. Maravilha. Viu? Maravilha. Obrigada toda pelo convite. Gratidão, gente. Olha, na hora de encerrar essa live é sempre um tormento, viu? Mas precisamos fechar aqui. Precisamos. Ô, Lu, deixa eu só fazer mais uma. Tive uma ideia. De todo mundo que estiver assistindo aqui, ou que for assistir até o final, pode comprar o meu livro lá com desconto, colocando o código AMIGOS 2022. Uau! Amigos, que aí dá para ter um cupomzinho de desconto. Que eu fiz para os amigos, ó, todo mundo amigo aqui. Que delícia! Então vão todo mundo aí na bio da Jaque, só é colocar lá o cupom de desconto. Amigos 2022, não é isso? Isso mesmo. Maravilha, gente. Beijo grande no coração de vocês. Beijo. Beijo, Dani. Beijo, Jaque. Beijo a todos que estão aqui presentes. Beijo, beijo. E até amanhã aí na live da Jaque, hein? Obrigada, Lu. Até. Beijo. Beijo.